Luciana. A gente agora, como prometido, vai falar desse trabalho de investigação que teve início ainda no dia 11 de setembro, quando a notícia do desaparecimento do casal veio à tona. 5 pessoas foram presas, além de terem sido apreendidas munições, arma, droga, balança de precisão, coletes balísticos e celulares. Quem vai trazer mais detalhes para a gente, que está nesse momento na sede da Polícia Civil, é a repórter Evelyn Ferreira. Evelyn, o que foi que a polícia falou da motivação desse duplo homicídio? Boa tarde. Oi, Manu, Zé Filho, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Pois é, o trabalho de investigação da polícia continua, tá apenas no começo. Eles já conseguiram esclarecer muitos pontos que ainda estavam faltando nessa história. É uma história muito complexa do desaparecimento desse casal, né? Que, como você bem lembrou, foi notificado no dia 11 de setembro. As investigações começaram imediatamente, né, após a notificação desse desaparecimento. E a polícia deflagrou uma operação no último dia 30, que resultou na prisão de 5 pessoas. Osmildo da Silva Almeida, de 30 anos, Antônio Alberto Gonçalves de Souza, de 22 anos, João Carlos Silva Vieira, de 29 anos, Leonardo Mariano dos Santos, 21 anos, e José Matheus Rosendo da Silva, de 25 anos. Para chegar em todas essas pessoas, houve uma peça fundamental, que era um motorista de aplicativo. Eu vou conversar agora com o delegado Everardo Lima, da Delegacia Metropolitana do Eusébio. Ele está à frente das investigações. Delegado, muito boa tarde. Qual foi o papel desse personagem, né, dentro dessa história, né? Ele foi muito importante para vocês esclarecerem essa situação, acharem os corpos supostamente desse casal que estava desaparecido. Isso mesmo. Boa tarde. O Osimar, ele mesmo noticiou, no mesmo dia do fato, de 11 de setembro, que ele foi conduzido por um grupo de homens encapuzados, foi conduzido até dentro daquele matagal, e lá ele já encontrou o casal, já subjugado, já amarrado, certo? Casal qual, após decisões que chegavam àquele grupo através de redes sociais, de ligações em telefones celulares, até chegar à decisão no sentido de que o casal fosse executado. O casal foi executado, o casal foi enterrado ali, tá certo? Tendo restado parte da vala ainda aberta, que supostamente seria para o Osimar, mas, diferentemente daquele casal, chegou uma ordem através de rede social, no sentido de que o Osimar deveria ser liberado. E assim aconteceu, ele foi liberado, então logo saiu daquele local, procurou a Delegacia Metropolitana do Eusébio, onde registrou o fato. A partir daquele momento, iniciaram suas investigações. A escrivã que lavrou o BO nos comunicou do fato, que é um fato grave. E a partir de então, a gente começou a puxar o fio da meada, baseado em algumas informações trazidas pelo Osimar e também no conhecimento histórico, né, de pessoas vinculadas a grupo criminoso que atua naquela região ali do Eusébio, que é o Novo Portugal, que faz fronteira com Aquiraz, certo? Ressaltando isso porque, na verdade, o corpo do casal foi enterrado, eles foram executados e enterrados no vizinho município do Aquiraz, na localidade de Jacundá. Entre esses presos, né, vocês conseguiram achar um suposto líder, né, que seria o João Carlos Silva Vieira, né, conhecido como Ju. Na casa dele, vocês conseguiram apreender todos esses materiais que o Marcos Dantas está mostrando agora para vocês. Eu queria que você comentasse como é que vocês chegaram nessas pessoas que estão envolvidas nesse crime. Na verdade, como o fato teria ocorrido ali na nossa área do Eusébio e nessa área do Novo Portugal, onde nós temos um acompanhamento, a gente tem um acompanhamento das pessoas envolvidas ali com o grupo criminoso, pessoas que tentam militar na atividade do tráfico ilícito, nós começamos a investigar em torno dessas pessoas, somando-se algumas informações trazidas pelo Osimar e também muitas informações trazidas de campo, tá certo? Que nossas equipes conseguiram no ato das investigações que iniciaram-se logo após o fato. E conseguimos umas informações do movimento, um movimento atípico, né? Naquele dia,
carros chegando, pessoas adentrando ao mato, porque na realidade o Osimar dava conta de ter visto em torno de 7 pessoas ali no entorno dele e daquele casal que foi executado. Então nós acabamos chegando nessas pessoas, algumas informações com suporte tecnológico. A gente fez um link, fez uma vinculação e foi isso que permitiu que nós representássemos, né, o Poder Judiciário do Eusébio, no sentido de que fossem decretadas prisões temporárias, buscas e apreensão e alguns afastamentos de sigilo que se fizeram necessário. Então, o Poder Judiciário, atendendo um parecer favorável da MP, acabou dando as ordens judiciais e a operação foi posta em prática. Aí foi trabalho e também a gente uma dose de sorte para a gente poder chegar ao objetivo principal, que era achar o corpo do casal. Agora, só para a gente entender mais esse contexto, esse casal, ele tinha envolvimento com esse grupo de traficantes? Olha, quando a gente fala assim, sobre investigação, a gente tem que ter muita cautela, porque do lado de lá existem pessoas, existem familiares, existem parentes sofridos pela perda dos entes queridos, então a gente tem que ter cautela. Então, o que eu posso dizer dentro dessa cautela é de que nós temos indicativos, tá certo, que eles foram executados. De certa forma, ali soa como uma vingança. Por que que o grupo criminoso teria interesse em vingar-se do casal através da execução dos mesmos? Então, indicativos dão conta de que, sim, o casal, e existe bem mais materializado essas suspeitas com relação ao rapaz, tá certo? O Sheldon, né? Que na realidade o nome dele é Sheldon Luiz e não Carlos Vinícius. Existe muito materializado que, sim, ele fazia parte do grupo, atuava na questão de transporte do grupo e aquela situação toda teria acontecido em razão da perca de uma certa quantidade de droga que estava sob a responsabilidade do mesmo, tá certo? Falta esclarecer ainda a motivação por que é que aqueles criminosos, quando conduziram à força o Sheldon Luiz lá para aquele local para execução, porque eles também levaram a mulher, tá certo? Então a investigação, como você bem colocou, ela está no início. Algumas pessoas imaginam que quando você faz uma operação de rua, é o fim da investigação. Não, ao contrário. A gente tinha um objetivo preliminar, que era encontrar os corpos. Encontramos. Mas nós temos vasto material a ser analisado, tá certo? E a investigação vai seguir para que todas Evelyn, eu essas queria fazer uma circunstâncias pergunta para o delegado. Evelyn, você me ouve? Eu escuto sim, Manu. Pode fazer a pergunta. Evelyn, eu gostaria de saber do delegado se a execução do motorista no motorista que havia levado parte do grupo criminoso ao matagal, ela foi por queima de arquivo. Essa execução aconteceu dias depois do desaparecimento do casal lá no Conjunto Ceará. Eu queria que ele esclarecesse isso, por gentileza. Certo. A Manu está perguntando lá no estúdio sobre o desaparecimento do Osimar, né? Esse é um fator que a gente ainda não abordou aqui na nossa entrevista, né? Mas o Osimar, ele foi executado, né, dias depois, né, de ele ter ido procurar a delegacia, ter feito o depoimento, né? Então, o Osimar, ele teria sido também executado? Existe um inquérito instaurado pela Divisão de Homicídio, Departamento de Homicídio, investigando esse fato que aconteceu no Conjunto Ceará. Mas o Osimar, ele mesmo procurou a polícia, a Delegacia Metropolitana de Eusébio, para noticiar o fato, no mesmo dia, dia 11 de setembro. Depois desse dia, ele andou uns dias desaparecido. E nós trabalhamos novamente para encontrá-lo. E nós conseguimos encontrá-lo. Me lembro bem, uma sexta-feira, final de tarde, começo de noite, ele atendendo ao nosso chamado, ele compareceu à delegacia do Eusébio. E lá, na presença do advogado, tá certo? Que ele se dispôs a ser ouvido, a contar a versão dele no depoimento, na presença do advogado. Ele foi ouvido, não obstante, no depoimento, não ter apresentado muitas informações que pudessem facilitar chegar ao achado dos cadáveres, naquele momento, nós já percebemos que o mesmo necessitava de uma certa cautela, de uma certa proteção, tá certo? Isso foi passado para o mesmo, até porque, em tese, ele livrou-se de também ser executado junto com o casal.
Então, alguma motivação aquele grupo criminoso poderia ter de ir atrás dele. Isso foi colocado para ele, inclusive para o próprio advogado, no sentido, foi perquirido se ele tinha interesse em entrar no programa de proteção à vítima e testemunha, tá certo? No momento, o advogado pediu para que fosse consignado aquilo, mas que o cliente dele só se manifestaria sobre essa possibilidade após conversa com o mesmo. Foi consignado no termo de depoimento do mesmo, tá certo? E, para nossa surpresa, isso foi uma sexta-feira, essa delegacia umas 10 horas da noite, acompanhando o seu advogado. Para nossa surpresa, salvo engano, na próxima terça-feira, a gente tomou conhecimento da execução dele, da morte dele lá no Conjunto Ceará. As investigações também dão conta, tá certo? Nós temos indicativos fortes de que o Osimar também participava desse trabalho de transporte desse material entorpecente para aquela organização criminosa. Agora, só esclarecendo, só mais uma questão, porque no depoimento do Osimar, ele a princípio disse que foi levado até esse local por homens encapuzados, mas durante as investigações vocês descobriram que a história não era bem essa, né? O Osimar chegou no local sozinho. As investigações apontam nesse sentido. Ele teria recebido uma convocação de alguém para comparecer naquele local. E após ele chegar ali próximo ao matagal onde houve a execução do casal, ele foi abordado por membros desse grupo criminoso, encapuzados, que o levaram já subjugado para o interior do mato. Em lá chegando, ele encontrou o casal, também já estava amarrado, e no próprio BO, e no próprio depoimento dele, ele menciona que acompanhou as torturas a qual foi submetido ao casal e o momento da execução e da inumação do casal. Isso ele deixou consignado. Mas, no entanto, ele, pelo que eu percebi dele no momento que eu vi, ele entendeu que tinha condições de continuar levando uma vida normal como ele vinha levando até então. Lógico, sabendo que era objeto de investigação. E a gente foi surpreendido por esse trágico fato que foi a morte do mesmo. Perfeito, eu agradeço a sua entrevista, delegado Everardo, e eu volto aí com vocês no estúdio. Esse é um caso muito complexo, né? A polícia continua investigando e provavelmente vão surgir novos fatos, novos desdobramentos, e a gente vai seguir acompanhando. Tá ok, Evelyn, muito obrigado pelas informações. Você viu aí, nome falso, todo enrolado, e aí agora a polícia começa a desvendar esse desaparecimento seguido de assassinato, um duplo homicídio.